Então, agora a gente vai começar com a segunda parte, que eu vou apresentar algumas questões e vou falar sobre a explicação dessas questões, que essas questões são de APs antigas, tá? Espera aí. E eu não botei para compartilhar. Deixa eu só alterar aqui para compartilhar. Eu me autorizar para compartilhar, porque eu estou usando o computador eu estou usando o computador e o celular ao mesmo tempo, porque eu não tenho webcam. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer usando os dois. Vou tentar aumentar aqui a imagem. Dá para ver. Vamos lá. Indique falso ou verdadeiro para cada alternativa e justifique as falsas. Antígeno T dependente de seu Antígenos T dependentes são considerados antígenos incompletos, pois não são capazes de induzir resposta secundária às células de memória. Essa aí é verdadeira ou falsa? Acho que bug é esse. Oi? Consegue me ouvir? Pode falar. É verdadeiro ou falso? Olha só, quando a gente fala de células T, a gente fala de imunidade adquirida. A imunidade adquirida gera memória, então é falso. A IL-1 é uma citocinina produzida pelos macrófagos e induz a diferenciação das células TCD4 padrão TH1. É verdadeiro ou falso? Professora, rapidinho, eu não entendi direito por que que a primeira é falsa. Pode repetir, por gentileza? Posso sim. Vou botar o fone até mais perto para poder não ter interferência. Olha só. Quando a gente fala, ó, antígeno T dependente são considerados antígenos incompletos, pois não são capazes de induzir resposta secundária e células de memória. Toda vez que fala antígeno T, fala de célula T. Célula T é linfócitos. Linfócito é da imunidade adquirida. Lembra que a gente precisa tomar vacina para a gente treinar a nossa imunidade adquirida? Então, a gente aprende, os nossos linfócitos, as nossas células de defesa, aprendem como matar os micróbios, tá? Os patógenos. Então, essas células gravam essa informação e toda vez que elas entram em contato com o mesmo patógeno que elas aprenderam a matar, elas já sabem como é que elas vão fazer para destruir, tá? Então, essa resposta é errada, é falsa. Está dizendo que células T não geram imunidade. Na verdade, elas geram sim, tá? Então, essa afirmativa aqui é falsa. Na letra B, IL-1 é uma citocina produzida por macrófagos e induz diferenciação de célula TCD4 em padrão TH1. Está errado. É interleucina 10, tá? Não a 1. É a 10 que faz isso, que faz diferenciação de TCD4 no padrão TH1. A hipersensibilidade do tipo 2 se caracteriza pela formação de grande quantidade de imunocomplexos que se depositam no tecido ou órgão, sendo que as lesões podem estar associadas à ativação da via clássica do sistema complemento. Essa é verdadeira ou falsa? A letra C agora, hipersensibilidade. Isso é falso.
Aí toda vez que aparece falso, você tem que justificar o porquê. Isso, exatamente. É a 3 que faz, não a 2. Ó, a incompatibilidade do fator RH entre mãe e feto, causando a eritroblastose fetal, é um exemplo de reação de hipersensibilidade do tipo 3. É certo ou errado? No caso agora, você está certa, Jaqueline. A letra C não é hipersensibilidade tipo 2, é hipersensibilidade tipo 3. Já a letra D, qual é a resposta? Quando acontece eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? É quando o RH da mãe é negativo e o filho é positivo. Então, o corpo entende que o filho é um invasor do corpo da mãe. Então, ele manda todas as células de defesa para atacar a criança. Isso pode causar uma série de doenças, no problemas neurológicos, e problemas de saúde no corpo da criança. Então, o que acontece? Qual é esse tipo de hipersensibilidade? É hipersensibilidade tipo 2, não como está na questão. Na questão está tipo 3, mas na verdade é tipo 2. A letra A, B, C, D são falsas. Agora vamos conferir a letra E. Linfócito T, CD8, reconhece a célula-alvo através de peptídeos específicos associada à molécula CD1 e induzem morte celular através das moléculas FAS e FAS-L. Essa é falsa ou verdadeira? Quando é verdadeira, a gente não precisa justificar. No caso, essa aí, acredito que seja verdadeira, tá? Letra A, B, C, D é falsa. E letra E é verdadeira. Agora vamos passar para outra questão aqui. Peraí, vou usar o celular. Pronto, agora dá para ver. Considerando as seguintes situações. Um bebê recém-nascido foi vacinado com vacina BCG, bacilo de Comet-Guérin vivo, atenuado. Desculpa. Essa bactéria se estabeleceu no local da inoculação, induzindo uma inflamação local e uma pequena lesão que se resolveu em alguns dias, deixando uma pequena cicatriz típica dessa vacina. Essa parte aí, vou dar um adendo aqui de sessão bobeira. Uma vez eu estava vendo na internet uma moça falando que ela estava nos Estados Unidos e ela viu uma pessoa com o braço de fora e ela viu que tinha uma marquinha no braço. Ela foi lá e perguntou: vem cá, você é brasileira? A pessoa falou: sou, como é que você sabe? É porque só no Brasil que as pessoas têm essa marquinha da BCG. Porque aqui no Brasil a gente tem o sistema de vacinação obrigatória. Toda criança tem que ter uma série de vacinas até pelo menos 12 anos, as vacinas obrigatórias. Por quê? Porque senão os pais podem correr risco de perder a guarda da criança, porque não garantiu a saúde dela, porque a lei existe a garantia da saúde. Então, continuando aqui. Sabendo que as células T foram ativadas, indique qual população de célula T foi ativada e descreva resumidamente a via de processamento e apresentação do antígeno que foi utilizada pela APC pela ativação de linfócitos. Isso aqui, essa questão aqui, para responder essa questão, peraí, voltando aqui, peraí. Tá nessa resposta aqui, ó. Tem muitas ADs e APs que eles usam como referência. Aqui, ó. Mycobacterium tuberculose é intracelular. Vacina é constituída de bacilo
vivo e atenuado. Deixa eu só voltar na pergunta que eu acabei de esquecendo o que tinha na pergunta. TCD4, né? A via de processamento é a imunidade inata. E a linfócito, no caso, como é vacina, é imunidade adquirida. Eu falei inata, mas não é não. Quando se trata de vacina, é imunidade adquirida. Quando se trata de vacina, o linfócito é T, tá? TCD4 e TCD8. Quando se trata de vírus, é TCD8. Quando se trata de bactéria ou qualquer outro micróbio, é TCD4, tá? No processo de ativação dos linfócitos T, descreva de forma resumida qual molécula é responsável pela especificidade de reconhecimento. No processo de ativação de linfócito T, descreva de forma resumida qual molécula é responsável pela especificidade de reconhecimento dos linfócitos T. E quais moléculas envolvidas no primeiro e segundo sinal no processo de ativação de linfócitos T. A gente vai voltar naquele resumo lá. Ó. Imunidade inata. Principais elementos moleculares e celulares, fagócitos e neutrófilos. Imunidade adaptativa. Principais elementos moleculares, células de imunidade mediada por célula T, CD4 e CD8. Modo de ação, ambas as células T, CD4 e CD8, respondem a antígenos de bactérias intracelulares, no contexto da apresentação de MHC classe 2 e classe 1, respectivamente. As células T, CD4, estimularão a ativação do macrófago pela secreção de citocinina. Existe interferon e interleucina 10, tá? Mudança de classe de anticorpos que ativam o complemento e não irão opsonizar as bactérias, facilitando sua fagocitose. Opsonizar é destruição de bactérias. Mas só que você não vai dar um tiro, pá, iá, não. Você tem que degradar a membrana dela, só que ela precisa de várias substâncias para fazer essa degradação. Por isso que é necessária a produção de citocininas, para aumentar a cascata enzimática que vai ajudar na degradação das membranas da bactéria para inativar elas. É interferon e interleucina 10, tá? Os antígenos livres ou fagocitados pelas células dendríticas são carregadas através de vasos linfáticos até o linfonodo regional. São ativadas e se proliferam ou realizam expansão clonal. As células T são ativadas pelo antígeno processado e apresentam pelas células dendríticas. As células B que capturam antígenos via BCR, no caso são linfócitos B, também processam e apresentam as células T. Elas trabalham junto, lembra que eu falei para vocês do esquema de passar vassoura e depois passar um pano com produto de limpeza? Uma complementa a função do outro, tá? Isso aqui eu tenho certeza que é bom vocês estudarem. As células T são ativadas a partir do reconhecimento dos peptídeos antigênicos, apresentados no complexo de molécula MHC. Descreva como se dá a ativação de célula T. Na sua resposta, você deve incluir as moléculas envolvidas no primeiro e segundo sinal. Beleza, olha só. Anota isso aqui em algum lugar no caderno de vocês. Vocês anotando vai fixar o conteúdo mais fácil. No curso da resposta imune, cerca de 24 a 48 horas após a entrada do antígeno no organismo, observa-se que os linfócitos T, NAVE, reconhecem o antígeno e apresentados pelas APCs profissionais em zona de órgãos linfóides e linfócitos. Os linfócitos B reconhecem os antígenos linfolículos e ativados, migram em direção às zonas ricas em linfócitos T. As interações T e B ocorrem na região de interesse, de interface
entre folículos nas regiões ricas de linfócitos T. O linfócitos B reconhece os antígenos da forma nativa, os internalizam processando em vesículas endossomiais e os apresentam como peptídeos complexos de moléculas de MHC de classe 2, atuando como APC, o que irá aumentar o linfócito B e a expansão de B7 e B2, que se ligam a CD28 do linfócito T, ativando-os pelo primeiro sinal, reconhecimento antigênico, e pelo segundo sinal, interação entre moléculas coestimulantes, CD8. De novo a sequência. CD8 reage para B7-1, B7-2. Os linfócitos T-help passam então a expressar o ligante CD40, o qual se liga ao CD40 sem ligante do linfócito B, que expressa constitutivamente esses linfócitos e proliferam se diferenciando. Só vou conseguir falar mais uma, porque eu acho que já está acabando o nosso horário. Não, isso aqui eu já falei. Sim. Ó, por que uma vacina, para que uma vacina seja efetiva, ela precisa induzir uma resposta primária com alta produção de anticorpos IgM. Isso é verdade? Para que uma vacina seja efetiva, ela precisa induzir a resposta primária. Exatamente. IgM já é outra coisa, é IgE. Por quê? Quando você está com a doença, você estimula a produção de imunoglobulina G, que ativa, que essa IgE ativa as células de defesa para ela caçar, vamos dizer assim, dentro do nosso corpo, as moléculas causadoras de algum tipo de doença. No caso, você tem que discordar e falar que, na verdade, o anticorpo é IgE. As vacinas atenuadas podem ser aplicadas em indivíduos que recebem transplante de órgãos e fazem uso contínuo de drogas imunossupressoras. Isso é falso, né? Porque a vacina, isso é falso. Porque essas pessoas têm problemas imunológicos. Então, elas precisam de vacinas com pedaços de DNA ou vacinas com capsídeo, ou então vacinas com vírus morto. Se o vírus estiver atenuado e essas pessoas não têm células de defesa o suficiente para poder manter o equilíbrio do vírus, o que, que vai acontecer? Dentro do corpo dessas pessoas, vai sim, vai sim. Vou colocar no YouTube sim. Eu só estou esperando encerrar essa segunda parte. Essa é a última questão, tá? É, as vacinas inativadas são classificadas como imunização passiva. Não. Pelo material que a gente tem, pelas pesquisas que nós vimos, a vacina é imunização ativa, tá? Eu estudei, na minha época, que era imunização passiva. Vacina inativada, imunização passiva. Vacina ativada, vacina com vírus atenuado, é imunização ativa, tá? Isso é o certo. Eu vi um resumo rolando por aí que era o contrário, mas não é. Quando o vírus está vivo, a imunização é ativa. Porque quando você entra em contato com esse vírus, questão de horas é que o vírus começa a gerar uma infecção fraca, e essa infecção fraca estimula o seu sistema imunológico a trabalhar. Já quando a vacina é feita com vírus inativado, ou seja, vírus morto, o seu corpo demora um pouco mais para desenvolver a imunidade. Então, essa vacina é passiva, porque demora, tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui a aula, porque. Isso. Eu vou encerrar aqui a aula, porque senão vai ultrapassar o tempo que eu tenho aqui disponibilizado para vocês. Eu tenho que salvar 3 aulas para mandar para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Boa noite.